Olá, bem-vindo ao canal Sementes de Fé. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma história pouco conhecida, a história de um homem que não experimentou a morte. Um homem que, em meio a uma geração corrompida, escolheu andar com Deus e, por isso, foi levado de forma sobrenatural. Hoje, você vai conhecer os mistérios e segredos por trás da vida e do arrebatamento de Enoque, o homem que desapareceu e apareceu com Deus. Ele não morreu, não adoeceu, não foi enterrado. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o levou. Mas, por que Deus fez isso? O que havia de tão especial nesse homem silencioso da Bíblia? Hoje, você vai descobrir curiosidades que poucos conhecem sobre Enoque. E mais importante, o que a vida dele pode ensinar sobre a sua. Enoque viveu em uma época sombria. Imagine um tempo em que a terra estava cheia de violência, onde a maldade não era a exceção, era a regra. Um tempo em que as pessoas não temiam a Deus, zombavam da verdade, e a corrupção havia contaminado tudo. Famílias, relacionamentos, justiça, fé. Esse era o mundo nos dias de Enoque. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Essa era a geração que logo seria julgada pelo dilúvio. Um tempo de trevas, mas também um tempo em que Deus encontrou um homem diferente. Enoque nadava contra a corrente. Enoque não seguiu o fluxo da época. Ele escolheu andar com Deus, mesmo que ninguém mais estivesse fazendo isso. Ele decidiu que sua fé não dependeria da sociedade, da cultura ou da maioria. Em um mundo entregue ao pecado, ele manteve os olhos no Criador. Enquanto o mundo gritava, Enoque andava em silêncio. Enquanto os homens guerreavam, Enoque buscava a paz com Deus. Enquanto muitos se entregavam ao prazer, Enoque se entregava à presença. Aplicação para os dias de hoje. Vivemos em uma geração que também mergulha em sombras. A maldade se multiplica. O certo virou errado e o errado virou normal. As pessoas estão perdendo a sensibilidade espiritual. Mas Enoque nos ensina algo poderoso. Você não precisa se moldar ao mundo em que vive. Você pode ser luz mesmo quando tudo parece escuro. Você pode andar com Deus, mesmo quando todos ao seu redor estão andando na direção oposta. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Como aplicar isso no cotidiano? No trabalho, quando a corrupção parece normal, você pode ser íntegro. Na escola ou faculdade, quando zombam da fé, você pode se posicionar com amor e firmeza. Nas redes sociais, onde reina o orgulho e a vaidade, você pode mostrar humildade e verdade. Na família, mesmo que ninguém tenha fé, você pode ser a primeira geração que anda com Deus. Reflexão. A vida de Enoque nos desafia com uma pergunta. Você está vivendo como todo mundo? Ou está andando com Deus? Porque andar com Deus é uma escolha diária. E é essa escolha, feita no silêncio, na constância, na obediência, que pode te levar do ordinário ao eterno. Enoque foi profeta e anunciou o fim do mundo. Muitos imaginam Enoque apenas como alguém que andou com Deus, alguém silencioso, íntimo, misterioso, mas poucos sabem que ele também foi profeta, e não de coisas suaves. Enoque foi o primeiro homem na Bíblia a profetizar o julgamento final, milhares de anos antes do Apocalipse ser revelado. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas 1:14-15. Ele não profetizou sobre colheitas ou curas, mas sobre justiça, juízo e santidade. Enoque confrontou uma geração perversa.
Ele viveu em um tempo dominado pelo pecado e não ficou calado. Foi um atalaia de Deus, mesmo quando ninguém queria ouvir. Enoque sabia que andar com Deus também significava defender a verdade, mesmo que isso custasse sua reputação ou segurança. Aplicação para hoje. Em um mundo onde muitos têm medo de se posicionar, onde o certo foi relativizado, onde pregar arrependimento parece intolerante, Enoque nos lembra que verdade e amor não se excluem. Falar do céu é maravilhoso, mas lembrar sobre o juízo também é amor, porque quem avisa, salva. Reflexão. Será que estamos sendo como Enoque, ousando dizer a verdade mesmo quando ela incomoda? Andar com Deus é também ter coragem para ser voz em tempos de silêncio. O nome Enoque significa instrutor ou dedicado. O nome Enoque vem do hebraico Shanok, que significa iniciado, treinado, dedicado, instrutor. Isso indica que ele não apenas andava com Deus, mas também ensinava sobre Deus. Enoque não era um homem passivo, isolado num canto do deserto. Ele formava, inspirava, instruía com sua própria vida. Uma vida que prega sem palavras. A Bíblia não registra muitos discursos de Enoque, mas registra seu estilo de vida. Antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. O testemunho dele falava mais alto que qualquer sermão. Ele era uma mensagem viva. Aplicação prática. Você não precisa ser pastor, pregador ou teólogo para ensinar algo sobre Deus. Sua atitude no trânsito, seu comportamento no trabalho, seu testemunho nas redes sociais, tudo isso está dizendo ao mundo quem é o Deus que você segue. Sua vida ensina. A pergunta é: o que ela tem ensinado? Reflexão. Será que sua conduta está sendo uma instrução silenciosa de fé, esperança e obediência? Enoque viveu intimidade, não apenas obediência. A maioria das pessoas obedece a Deus por obrigação, mas Enoque foi além. Ele andava com Deus. Essa expressão aparece apenas 2 vezes na Bíblia, com Enoque e com Noé. Andar com Deus não é estar de vez em quando com Ele, é viver em constante comunhão. Andar implica movimento diário, direção certa, companheirismo, foco no relacionamento, não apenas nas regras. Enoque era íntimo, conversava com Deus, ouvia, esperava, caminhava com Ele mesmo sem saber para onde ia. Aplicação prática. Você pode cumprir uma religião e ainda assim viver longe de Deus. Mas quem anda com Ele se torna parecido com Ele. Não se trata de uma fé de domingo, mas de um relacionamento de segunda a segunda. Reflexão. Você tem andado com Deus, ou apenas visitado Ele de vez em quando? Enoque gerou Matusalém após começar a andar com Deus. Gênesis 5:21-24 mostra que Enoque teve Matusalém aos 65 anos. E foi depois disso que ele começou a andar com Deus. Isso mostra que a paternidade despertou algo espiritual em Enoque. A responsabilidade de cuidar de uma vida o fez buscar o Criador da vida. Deus usa a vida para nos levar até Ele. Às vezes, um nascimento muda tudo. Outras vezes, é uma perda, ou uma crise, ou uma oração desesperada. Enoque nos ensina que há um depois na vida, que pode se tornar o começo de tudo. Aplicação prática. O que tem acontecido na sua vida? Será que é Deus te chamando para andar mais perto dele? Toda dor, toda mudança, todo novo ciclo pode ser um convite divino. Reflexão. Você vai ignorar ou vai começar a caminhar com ele como Enoque fez? Enoque é pouco citado, mas eternamente lembrado. A Bíblia fala muito pouco sobre Enoque, apenas alguns versículos. Mas o pouco que diz foi suficiente para marcar a eternidade. Ele aparece em Gênesis, é mencionado no Novo Testamento e até em profecias. Mesmo em silêncio, Enoque ainda fala. Não é sobre quantidade,
é sobre qualidade. Você não precisa ser famoso, ter muitos seguidores ou fazer grandes feitos públicos. Você precisa agradar a Deus com sua vida. O mundo talvez não note, mas Deus nota. Aplicação prática. Em um tempo onde todos querem ser vistos, Enoque nos lembra que o mais importante é ser conhecido por Deus. Faça no secreto e Deus te recompensará em público. Reflexão. Você tem vivido para o aplauso das pessoas ou para o muito bem, servo bom e fiel de Deus? Gênesis 5, 21, 24. O registro original do arrebatamento. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 21, 24. O que esse texto revela? Enoque viveu 365 anos, bem menos que os outros patriarcas. Matusalém viveu 969. Durante 300 anos após o nascimento de Matusalém, ele andou com Deus e não apareceu mais. Essa expressão no hebraico indica que ele simplesmente desapareceu da terra. A explicação, porque Deus para si o tomou. Isso mostra que Deus o arrebatou sobrenaturalmente. Não foi morte, foi uma retirada divina. Hebreus 11:5. A confirmação teológica no Novo Testamento, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. O que esse texto revela? A palavra usada aqui é transladado, em grego metatíteme, que significa transportado de um lugar para outro. Ele não viu a morte, ou seja, não morreu biologicamente como os demais. Enoque simplesmente desapareceu da realidade terrena. Antes disso, ele recebeu testemunho de Deus. Havia agradado ao Senhor com sua vida. Isso confirma que Enoque foi o primeiro exemplo de arrebatamento, levado de forma direta para Deus por causa de sua fé e obediência contínuas. Judas 1, 14, 15, a voz profética de Enoque e sua ligação com o juízo. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Judas 1, 14 e 15. O que esse texto revela? Enoque, embora mencionado em Gênesis como alguém que andou com Deus, também foi profeta. Ele profetizou sobre a vinda do Senhor com milhares de santos, ou seja, o julgamento final, um eco do Apocalipse. O texto reforça que Enoque tinha consciência espiritual avançada. Ele olhava não só para o seu tempo, mas para os eventos escatológicos, finais. Conclusão. O dia em que Deus levou Enoque, a Bíblia não registra o dia, nem a hora. Não há data, nem testemunha ocular. Só sabemos que em um certo momento, Enoque não foi mais encontrado. Ele não desapareceu por acidente. Ele não morreu em segredo. Ele foi levado por Deus. Como? Ninguém sabe ao certo. Talvez um redemoinho, talvez luz, talvez ele apenas se dissolveu da terra como um sopro. O fato é, Deus quis tê-lo perto. Enoque sumiu da terra, mas sua história continua falando. Em tempos de barulho, pressa e distração, ele nos lembra que o mais importante não é ser visto pelo mundo, mas ser conhecido por Deus. Talvez você não tenha títulos, fama ou multidões, mas se você andar com Deus todos os dias, com sinceridade, constância e fé, um dia Ele também dirá: vem, já caminhamos bastante juntos, agora vem andar comigo na eternidade. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Mensagens de Fé. Tem sempre uma palavra de Deus esperando por você aqui.